Olá pessoal, vamos a mais um exercício de dinâmica. Esse é o exercício número 5, o enunciado diz o seguinte. Na figura 5, uma esfera sólida de massa M e raio R rola num plano inclinado sem deslizar. Considerando que existe atrito entre a esfera e o plano inclinado, encontre a aceleração do centro de massa. Então aqui está o desenho, eu ampliei, ele quer que a gente encontre a aceleração do centro de massa. Bom, primeira coisa que a gente faz num plano inclinado, tendo forças, representa essas forças, certo? Então aqui eu já representei, ó, eu tenho a força peso, decompõe nas suas duas componentes. Pego na ponta do vetor da força peso em direção a um eixo auxiliar y e um eixo auxiliar x. Então, em y eu tenho mg cosseno, em x eu tenho mg seno. Bom, decomposto nas duas componentes da força peso, a partir de agora só preciso trabalhar com as duas componentes, a força peso não precisa mais ser considerada aqui. Então, além da força peso que eu decompus, eu tenho a força normal, a reação de superfície em 90 graus, certo? Força peso, a força de atração, força gravitacional. Normal, a reação da superfície. Então, normal, o peso e a força de atrito, certo? Porque ele diz que há um atrito entre esse bloco. Então, há uma força de atrito contrária à direção do movimento. Lembrando que essa roda tende a ir para esse lado, certo? A direção para cá. Então, a nossa velocidade angular está para lá, assim como a aceleração do sistema está para lá. Então, traçamos as forças. Segunda coisa que nós temos que fazer, a segunda lei de Newton, em que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Bom, vetorialmente nós temos mg, que é a força-peso, mais a normal, mais a força de atrito, são as três existentes, vai ser a massa vezes a aceleração do centro de massa do sistema que a gente quer achar. Bom, só que isso aqui é vetorialmente. Escalarmente, dados as direções positivas e negativas, lembrando que isso aqui está descendo, então eu vou considerar positivo, x positivo para a esquerda e o y positivo para cima. Então aqui tá minhas coordenadas positivas e negativas. Então a mg seno é positiva, a minha força de atrito é negativa. A normal ela vai se equivaler ao py, foi o que eu coloquei aqui, porque não há aceleração no eixo y. Se não há aceleração no eixo y, a força resultante y é zero. Se a força resultante y é zero, o que está para cima do eixo tem que ser o que está para baixo do eixo. Então a normal que está para cima tem que ser igual a mg cosseno que está para baixo. Então não há aceleração no eixo y, considero o movimento só no eixo x, que é o que está aqui. Então as duas forças existentes, mg seno menos a força de atrito, força favorável ao movimento menos a força contrária ao movimento, igual a massa mzão vezes a aceleração do centro de massa que eu quero. Bom, essa é a minha equação 1. Percebam, tenho duas incógnitas. Tenho a força de atrito e tenho a minha aceleração do centro de massa que eu quero, são as duas incógnitas. Eu preciso achar essa força de atrito, certo? Bom, como é que eu acho essa força de atrito? Por uma terceira relação de torque. Torque geralmente vai aparecer nesses problemas que a gente está trabalhando de dinâmica. A gente sempre vai ter incógnitas aqui. Uma dessas incógnitas eu acho por torque, certo? O que eu sei que o torque é? O torque ele é dado por duas formas, certo? Ele pode ser dado por momento de inércia vezes a aceleração angular, certo? E ele é dado também pela força externa que está agindo vezes o raio. Lembrando que essa força e o raio, essas distâncias, elas são perpendiculares, o chamado braço da alavanca, certo? Se a força ela é perpendicular ao raio, há torque. Bom, então eu tenho... Outra coisa importante é saber que a aceleração angular ela é dada por uma aceleração A do centro de massa, que é essa que eu quero calcular, sobre o raio. Isso aqui vai ser muito importante para a gente, em vários exercícios vai aparecer que a aceleração angular é a aceleração do centro de massa, a aceleração do sistema sobre o raio. Que é o que eu vou colocar aqui, ó, porque percebam, eu não posso trabalhar com aceleração angular e a aceleração do centro de massa, são duas acelerações diferentes. Vou ter mais uma incógnita? Não, eu tenho que facilitar. Então eu vou substituir essa aceleração aqui, aceleração angular, por essa aceleração do centro de massa, que aqui eu só coloquei, né? Coloquei isso aqui no lugar da aceleração. Então, aqui eu tenho a força que eu preciso, certo? Eu tenho a força de atrito, lembrando, é uma força externa vezes a distância. Só que a força externa atuante, nesse caso, é apenas a força de atrito. Por quê? Porque a força peso, certo? Elas todas, e as suas duas componentes, elas partem do centro, certo? O mais correto seria eu traçar essa força peso do centro. Elas passando pelo centro,
elas não produzem torque, certo? Passando pelo centro, a força não produz torque, porque ela não possui um ângulo entre o raio, certo? Também vale destacar que o torque ele é dado por a distância, nesse caso é um R, vezes a força externa. Ela parte do raio da distância vezes a força. Isso aqui é um produto vetorial, certo? Um produto vetorial. Produto vetorial a gente sabe que é dado também por R, o módulo de R, vezes o módulo da força, vezes o seno do ângulo. Bom, se o seno do ângulo é 90 graus, que a gente falou do braço da alavanca, isso aqui é 1, certo? Então, o módulo do torque fica apenas R, os dois módulos de R da força. Se o seno do ângulo ele é 0, certo? Que é esse caso aqui, se as duas forças passam pelo centro, não há um ângulo entre o raio, não há um ângulo de 90, esse torque é 0, por isso as forças peso e normal não produzem torque. A única força peso que vai produzir torque é a força de atrito, que é o que a gente colocou ali, certo? Então está aqui o torque. Eu vou isolar a força, eu tenho então aqui a força é meu momento de inércia, certo? Aceleração do centro de massa sobre o R ao quadrado, certo? Lembrando aqui, a única força que produz torque é a força de atrito, porque o raio e a força são perpendiculares, o chamado braço da alavanca. Então, achei a força de atrito, basta eu substituir essa equação 2 que eu achei aqui está a equação 2, lá em 1. Então, eu vou colocar aqui ó, a força de atrito, então ficou mg seno menos isso aqui, IC, aceleração do centro de massa sobre R quadrado, igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Basta eu isolar, então, minha aceleração do centro de massa que está aqui. Então, eu tenho os dois membros com aceleração do centro de massa. Basta eu agrupar a aceleração do centro de massa. Então, eu tenho mg seno, coloquei para o outro lado a aceleração do centro de massa, coloco a aceleração do centro de massa em evidência. Então, eu tenho mg seno θ igual a aceleração do centro de massa, só coloco em evidência, né? A massa que estava aqui, se eu multiplicar, confere o que está aqui, e o IC, o momento de inércia sobre o R ao quadrado, coloca em evidência. Se eu multiplicar, vai dar o que está aqui em cima, só aplicar a propriedade distributiva, certo? Distributiva. Então, isolando a aceleração do centro de massa, divido toda essa parte, ficou com isso aqui. Uma coisa importante que vale lembrar, são 3 momentos de inércia. O momento de inércia da barra é 1 sobre 12 ml ao quadrado, onde L é o comprimento total da barra. O momento de inércia do disco ou da esfera, que é o caso que a gente está calculando, é 2/5 de mr ao quadrado, onde R é o raio do disco ou da esfera. O momento de inércia do cilindro é 1/2 de mr ao quadrado, onde R é o raio do cilindro. Então, esses 3 momentos de inércia são bem importantes. Muitas vezes eles não são dados, a gente tem que saber. Então, esses 3, coloquem, anotem aí, porque é importante. Então, a gente vai usar esse do meio, esse aqui, o do disco da esfera que está aqui. O momento de inércia está aqui, ó. Se esse momento de inércia, que é isso aqui, eu posso colocar no lugar o momento de inércia. Percebam, eu vou ter os dois raios comparados, eu vou poder cortar esse R, né? Porque eu coloquei 2/5 de mr ao quadrado aqui, eu tinha o raio dividindo, posso cortar os dois raios, né? Então eu fico com mg seno mzão mais 2/5 de mzinho, faço um mmc, 5 no denominador, ou 5 no denominador, né? Passo multiplicando, 5m mais o 2mzão sobre 5, né? Então eu fico com 5mzão mais 2mzão, passo 5 multiplicando lá para cima, então eu fico com 5mzão gzinho seno sobre 7mzão, só a soma, corto as duas massas, então eu fico com 5g seno divididos por 7, aqui está a nossa resposta. Esse é o gabarito do exercício número 5. Certo, gente? Qualquer dúvida, peço para que possam nos comentários. Vai ter vários exercícios sobre leis de Newton, sobre torque plano inclinado na dinâmica. Então convido vocês para assistirem os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!